Olá, turminha do quarto ano, vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar o ler e escrever. Pegue o seu livro do ler e escrever. Vamos começar. Vamos lá. Atividade 4B, leitura de notícia, página 23. Leia junto com o professor, a notícia abaixo. Reabertura do zoológico e zoo safari para visitação. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques zoológicos de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área do PF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. Aí vem a nota oficial. Saúde e Meio Ambiente reabrem zoológico nesta quinta-feira. As secretarias de Estado de São Paulo e do Meio Ambiente de São Paulo reabrem nesta quinta-feira, 15 de março, o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Os serviços funcionarão no horário de rotina, com reabertura a partir das 9 horas. A medida é embasada em parecer técnico que classificou a presença do vírus da febre amarela nesse território como um fato isolado e restrito, com baixo risco de transmissão. Então, qual que é o tema desta notícia? Pense um pouquinho. Pensar? Então, está falando da reabertura do zoológico. Mas por que esse zoológico foi fechado? Ele foi fechado porque teve a morte de um búgio. Mas o que é um búgio? Vamos pesquisar? Então, este é um búgio. Então, búgio é um dos nomes dos macacos do gênero Alouatta, Guariba Carajá, o que arremeda os modos de outrem. Então, é um macaquinho, olha que bonitinho. Infelizmente, esse macaquinho morreu de febre amarela. Só que a notícia afirma que foi um caso isolado, né? Então, tem a palavrinha embasada, que também a gente pode ficar com dúvida com o significado. Então, procure no dicionário. O que é embasada? Isso mesmo. Embasado quer dizer, tem dados para saber que foi um caso isolado. Então, agora que vocês entenderam bem do que fala esta notícia, nós podemos continuar. Então, lá, para humanos, não há evidência da circulação do vírus de forma ampla e continua na área observando-se análises laboratoriais de macacos e mosquitos coletados no local. Atualmente, há bandos de primatas não humanos saudáveis vivendo nos parques e a densidade de vetores silvestres da doença é baixa. Então, quer dizer que tem poucos animais, que podem ter o vírus da febre amarela, mas não desenvolver a doença, e não tem mosquito para transmitir essa doença. Então, vamos continuar. Os visitantes do zoológico, zoo safari e jardim botânico deverão estar vacinados contra a febre amarela. Avisos com essa
mensagens serão fixados nas entradas dos parques, orientando sobre a necessidade de tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da visita. Então, quem quiser ir no zoológico, no Jardim Botânico e no Zoo Safari vai ter que tomar a vacina contra a febre amarela 10 dias antes. É isso que a notícia também está falando. Os 3 locais ficarão fechados temporariamente desde 23 de janeiro para ações de vigilância da febre amarela devido à confirmação de positividade da doença em um bujo morto. A conduta para reabertura é similar à adotada com relação ao horto florestal e aos parques e os parques da Cantareira e Ecológico do Tietê. A campanha de vacinação contra a febre amarela segue em curso em 54 cidades paulistas até sexta-feira, 16 de março. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença em São Paulo, número praticamente equivalente ao balanço de 2017, quando 7,4 milhões de paulistas foram imunizados. Considerando o acúmulo de vacinação desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela por meio da vacinação no estado. Então, sempre que tem um caso de febre amarela, acontece a vacinação das pessoas contra essa doença. E às vezes, quando você vai viajar para um outro estado, você também tem que tomar essa vacina para poder se proteger e não ir no estado e trazer a doença para o nosso quando você voltar, certo? Então, a vacinação, como está lendo aí, é muito importante. Continuando, neste contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visitar os parques, porém, recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença, né? Porque já pensou, às vezes você pode ir no parque, né? Pegar a doença e levar para casa, né? Uma grande preocupação. Então, lembre-se, a vacinação é um direito de todos, mas além disso, é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus transmitido pelos flores silvestres cheguem às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Então, quando a gente se vacina, é um direito nosso, mas também é uma responsabilidade nossa não passar a doença para outra pessoa. A gente está falando aqui de febre amarela, né? Mas a gente tem passado essa mesma situação com a questão do Covid-19. Consegue observar como a vacinação é importante, né? E que ela tem que ser um direito nosso, mas também um dever em relação a não colocar uma outra pessoa em risco. A mesma coisa a questão de usar máscara. É um direito nosso, né, de usar, e um dever para não passar a doença para uma outra pessoa. Então, olha que interessante. Então, quanta coisa a gente pode ver de uma reportagem. Então, vamos para a atividade 4C. O uso do an ou do ão. Então, 1. Leia o trecho abaixo, retirados da notícia, e depois responda as questões. Desde 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para a prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bujo no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PF, devido à doença. Então, grifaram e viram que a palavrinha tiveram termina com E. Vamos continuar. Classificaram a presença do vírus na área do PF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo, emitida em 14 de março.
classificaram também é com M. No final, continuando. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, serão com ão. O que está acontecendo aí? Nesse contexto, o zoológico e o safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visitar aos parques. Exigirão também terminou com ão. Qual é a diferença? Continuando na página 25. Por que um termina com ão e o outro termina com M? Então vamos lá. A. Quais dos trechos indicam fatos que já ocorreram, né? Quando a ação aparece no passado. Lembra, a gente sabe que verbo é ação. Então a ação já aconteceu. No tiveram e classificaram. E no B? Quais dos trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Os verbos aparecem no futuro, quer dizer, a ação vai acontecer. O terão e o exigirão. Então, C. O que se pode concluir a respeito do uso do AM ou do ão nos verbos? Então, AM sempre vai classificar uma ação no passado e o ão vai classificar uma ação no futuro. Considere o que o grupo discutiu, né? E preencha as lacunas usando os verbos entre parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro de acordo com o texto. Tá vendo que deverão tá escrito com ão, porque você ainda vai escrever essas palavras. A. Após confirmação da morte de um búfalo, no Parque Estadual das Fontes, Ipiranga, PEF, os parques zoológicos de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Então, passado. B. 15 de março, os parques zoológico e Zoo Safari serão reabertos, mas não exigirão a presença da carteirinha de vacinação. Então, nesse momento, esse 15 de março ainda não chegou, né? É um texto que foi escrito antes dele. Então, por isso que é futuro, ele vai acontecer. Então, aí termina com ão. Agora é com vocês. Façam tudo com capricho e atenção. Mande as fotos das atividades feitas para sua professora. Turminha? Até a nossa próxima aula do Ler e Escrever.